Muitos e muitos anos que a gente acompanha, né, os mais antigos, quantas eleições, quantas propagandas eleitorais que eu acompanhei na minha vida, na época o pessoal, olha, tá dando política na TV, tá dando política no rádio, né, e agora se agravou ainda mais. Tem uns que gostam, outros que não gostam, uns querem saber, outros não querem nem ver na frente, ou muito menos ouvir a propaganda eleitoral que chega hoje, além do rádio, além da televisão, chega através das redes sociais, chega através do seu WhatsApp, enfim, né? Os meios estão aí. Mas para isso existem regras, não é isso, Caleb? Exatamente. E para tirar essas dúvidas do nosso ouvinte, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, advogado eleitoralista e professor de Direito. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb, ouvinte da Rádio Menina. É um prazer muito grande estar com vocês nesta manhã. Prazer é nosso. Muitas dúvidas nesta eleição que pelo Tribunal Superior Eleitoral é considerada a primeira das próximas grandes eleições do Brasil, até pelas mudanças que vieram. Efetivamente, quais as mudanças desta eleição de 2018? Pois bem, as mudanças talvez mais significativas em relação às eleições gerais é que nesta vez nós temos a proibição de doações empresariais para as campanhas. Essa doação não é exatamente uma novidade, ela acontece em 2016, só que em eleições gerais, em que os custos são bem mais elevados das campanhas, tem um impacto muito mais significativo e o aumento significativo do financiamento público dessas campanhas. Talvez seja a mudança mais fundamental, mais significativa na feição e na forma da dinâmica das campanhas nesses anos. Ao longo desse tempo. E tem algumas outras pequenas mudanças pontuais na legislação em relação à questão de matéria de propaganda. Nós temos a novidade do financiamento coletivo, ou seja, a possibilidade de que, através de aplicativos de celular, ou de smartphones ou de internet, seja possível fazer doações com cartão de crédito de forma muito mais facilitada do que era em outras oportunidades. Nós temos agora uma regulamentação mais clara sobre as regras de propaganda eleitoral e na internet e nos meios e nas mídias sociais, sendo um pouco mais liberal e permitindo algumas questões ligadas a impulsionamentos. Então temos algumas alterações pontuais, mas me parece que estruturalmente aquela que tem impacto mais significativo na cara das eleições é, sem dúvida, a proibição do financiamento público, no financiamento privado, empresarial, melhor dizendo, nas eleições gerais. Doutor... Pois não, Caleb, vai lá. Exatamente, ainda seguindo essa linha, professor, sobre essa questão, né, do financiamento público das eleições, nas últimas eleições nós vimos candidatos, né, declarando cerca de 400, quase 400 milhões de reais de investimento nas eleições, isso de alguns partidos inclusive, e agora nesse ano, mesmo com esse repasse federal para a utilização, tem uma cota, né, talvez a intenção era reduzir o Caixa 2, as irregularidades, mas tem uma cota estabelecida, por exemplo, a campanha presidencial de 70 milhões, né? Governo do Estado, 9 milhões de reais. De certa forma, isso acaba, não acaba essa cota estabelecida, esse limite de gastos, de investimento na campanha eleitoral, não acaba gerando também a possibilidade de irregularidades na campanha eleitoral deste ano, professor? Como que o senhor vê essa situação? Pois bem, na verdade, toda tentativa de regulamentação, de restrição, ela tem como efeito indireto ou direto a desenvolvimento de estratégias para burlar a legislação. Então, no fundo, nós temos não existe uma lei que seja capaz de, por si só, eliminar o ilícito, né? Tanto é que, para isso, temos lei, um sistema jurídico de controle que visa justamente coibir as práticas dos ilícitos. Então, de fato, estas vedações, elas não têm um condão de, por si só, eliminar o ilícito, né? Até porque o ilícito, as pessoas que os cometem são muito inteligentes e acabam criativas, encontrando alguns caminhos para que a questão aconteça. Sem dúvida que tem se dito muito de que justamente isso, com essa redução do limite máximo de campanhas e com a proibição de financiamento empresarial, nós temos um estímulo um pouco maior para que antes doações que foram e que seriam feitas de forma oficial, sejam feitas de maneira não oficial, por Caixa 2 ou Caixa 3. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um risco significativo, mas uma coisa que a gente percebe
é que há um grande receio por parte dos candidatos e por parte das empresárias e de pessoas envolvidas de justamente se expor a esses ilícitos por conta de todo o processo que acontece no país de maior controle, de maior visibilidade desses mecanismos de combate à corrupção. Então, realmente, essa redução ela acaba tendo o efeito de pressionar mais para que o caixa 2 de financiamento aconteça, mas, ao mesmo tempo, o aumento dos controles decorrentes do efeito lava-jato, já foi com mensalão, mas sobretudo com o efeito lava-jato, faz com que haja uma maior preocupação por parte dos empresários e por parte dos próprios políticos em conter, em evitar esse tipo de situação pelos receios que isso gera, pelas consequências gravíssimas que tem se dado em razão dessa prática. Professor, em relação à propaganda eleitoral, que no rádio e na televisão começa no dia 31, né, que é final do mês, e a gente sabe como é que funciona, né? A gente tem regras a cumprir, horários determinados que vão ser vinculados a esta propaganda, e o ouvinte ou o telespectador, ele pode ouvir, pode ver por opção, ou ele troca ou ele desliga. Agora, a questão das redes sociais, que já está valendo a partir de hoje. Como é que funciona esta questão de controlar a veiculação de propaganda? Pois bem, as redes sociais são os principais desafios dessas eleições, porque, primeiro, eles têm muitas ferramentas e mecanismos que não existiam no ano passado, há 2 anos atrás, por exemplo. Mas o que acontece? A regra que vige, digamos assim, nas redes sociais, leia-se internet, blogs, Facebook, Instagram, WhatsApp, é de uma liberdade. Então, nós temos como regra geral a liberdade, portanto, não há uma regulação que estabeleça o quanto de tempo, que tipo de vídeos, o que pode ser veiculado. Então, a regra geral é de que há uma liberdade de expressão e uma liberdade de utilização dessas ferramentas para que eu possa propagar ideias e posicionamentos, tanto positivos quanto negativos. Então, a regra geral, em princípio, é a liberdade. Mas, obviamente, a liberdade não é aplicada de maneira absoluta, assim como praticamente nenhum direito fundamental pode ser invocado de maneira absoluta. Eu continuo estando sujeito à caracterização dos crimes de calúnia, de difamação, quando essas postagens elas são flagrantemente mentirosas, ou de que deturpam a realidade, ou que fazem veiculação sistemática voltada a denegrir a imagem de um determinado candidato, por exemplo, são situações que continuam sendo coibidas pela ordem jurídica. E há de se utilizar do judiciário para que possa reprimir, sempre depois que isso acontece, reprimir isto. E como é que pode fazer essa repressão? Substancialmente, a repressão se dá através da criação do direito de resposta, ou seja, a possibilidade de que o ofendido possa, pelo mesmo veículo, explicar ou dar a sua versão dos fatos. A segunda forma de remoção de conteúdo, quando, por exemplo, tem uma postagem, uma mensagem, uma reportagem, um vídeo que é ilegal nesses elementos que conversamos, eu posso requerer a sua retirada do ar, retirada da internet, retirada do Facebook, retirada do Instagram da pessoa, ou ainda a possibilidade de poder derrubar aquele perfil. Quando se conhece que um perfil ele é falso, quando tem um perfil que, na verdade, é anônimo e que é utilizado como uma plataforma exclusiva de denegrir imagens, eu posso, na pior das hipóteses, também remover esse perfil, remover essa página, remover esse blog, quando ele, no seu conjunto, ele não obedece às regras eleitorais. Mas nós temos algumas vedações importantes. O que é? Os candidatos eles não podem gastar dinheiro com a internet. Não posso ter um banner, por exemplo, no blog, no rádio menina, eu não posso colocar um banner da minha candidatura se candidato eu fosse. Por quê? Porque eu não posso gastar dinheiro e nem utilizar espaços empresariais para veicular propaganda política. Mas o que eu posso fazer, e que vocês vão ver esse ano, é os chamados impulsionamentos. Esses impulsionamentos eles podem ser feitos desde que eles sejam identificados como sendo campanha eleitoral, campanha política. E o que é proibido é a utilização de robôs e de construção de perfis fake ou falsos para viabilizar ataques ou estimular que haja aquela ideia de que parece que a questão está crescendo de maneira orgânica, mas na verdade são mecanismos de robôs que automatizam alguns processos para tentar dar uma falsa impressão de aceitação daquela ideia ou daquele candidato.
Agora, professor, mais uma vez, a questão é o seguinte, o eleitor, ele pode fazer o patrocínio de uma publicidade de um candidato através das suas redes sociais ou somente o candidato com identificação? Pois bem, o que acontece? A legislação prevê, de uma forma geral, que um candidato pode espontaneamente investir ou dar em serviços ou em questões até R$ 1.000, R$ 1.064 por pessoa. Então significa dizer que, por exemplo, eu posso participar de uma carreata e pagar o meu combustível para participar dessa carreata. Eu poderia, por exemplo, pintar uma bandeira e fazer com serigrafia uma camiseta para mim com o nome do meu candidato. Porque eu poderia, por exemplo, ter esse tipo de gastos, que são gastos individuais, que têm um custo, mas que o valor ele é pequeno e que, na verdade, seria como uma espécie de contribuição espontânea. Isso, se não passar, se não tiver anuência do candidato, se não tiver ciência por parte do candidato prévio, se não tiver uma ferramenta que o candidato possa controlar ou me utilizar como uma forma de fazer propaganda, eu posso fazer e, ao fazê-lo, não gera nenhum tipo de consequência ou nem se precisa ser feito prestado contas pelo candidato, porque esse é um desejo voluntário por parte do cidadão. É possível. Como existe essa regra que permite que o cidadão comum possa, até R$ 1.064, contribuir espontaneamente, sem que o candidato saiba ou sem que o candidato passe por recursos de campanha do candidato, há quem defenda que é possível, em uma perspectiva limitada, que o cidadão possa veicular ou possa, e ele próprio, fazer espontaneamente uma divulgação, um impulsionamento na internet. Isso é possível. Agora, sempre é importante deixar claro que, se eventualmente se consegue identificar que existe uma espécie de arquitetura prévia que envolve o candidato, um grupo de suporte do candidato, que acaba se valendo dessa entre aspas, brecha, desse limite da lei, para promover de forma difusa uma espécie de financiamento transverso, ou seja, no fundo, aparentemente são eleitores que querem intencionalmente, voluntariamente contribuir, mas na realidade é uma rede de pessoas articuladas com o candidato. Isso pode caracterizar, a depender da dimensão, uma hipótese de abuso de poder econômico. Perfeito, professor. Eu não entendi, é 1.104 ou 1.074? 1.064. 1.064 reais, Exatamente. é isso, por pessoa que Exato. pode investir. Agora, na página dele, do candidato, eu sou o candidato, eu quero impulsionar, quanto que é o limite? É o mesmo? Tecnicamente, não há limite pré-estabelecido. De valores, né? De valores. Exatamente. Uhum. Eu, candidato, eu posso impulsionar quanto eu quiser, desde que esses valores pagos sejam pagos com recursos da minha campanha, que passem pela conta corrente da minha campanha eleitoral e que estejam no limite de gastos permitidos pela legislação para o meu cargo. Por exemplo, se eu sou candidato a deputado estadual, eu posso gastar no máximo R$ 1 milhão. Portanto, a rigor, posso utilizar 200, 300 mil reais em impulsionamento. Se eu julgar conveniente, se eu tiver esses recursos, eu posso fazê-lo, desde que eu pague com recursos que passem pela minha conta corrente eleitoral de doações eleitorais e possa prestar contas desse recurso. É isso aí, as informações para você ligado aqui no Bote a Boca no Trombone em relação, né, à questão da campanha, camiseta, informações nos carros. Isso pode esse ano, continua a restrição? Aqueles famosos perfuretes, né? Isso. Aquilo que as placas que na eleição passada, me lembro, tinham um determinado tamanho, né, que você, tanto por tanto, isso também, como é que funciona, professor? Vamos lá. Quanto a isso, mudou pouco em relação à eleição municipal. Eu continuo podendo ter, com certo limite, algumas placas, mas agora a lei estabelece que a placa tem que ser colada na janela, de 50 centímetros quadrados, e esse limite também se aplica a qualquer tipo por exemplo, de colagem em carros, em perfuretes. Eu ainda posso ter, mas com esse limite de 50 centímetros quadrados, que é quase que um A4, uma folha de A4. Ou seja, um tamanho bastante reduzido. O que é possível ter com dimensões um pouquinho maiores são as bandeiras. As bandeiras, aquelas móveis, que são usadas em carreatas, ou que podem ser utilizadas por cabos eleitorais ou simpatizantes, às vésperas do pleito, nos espaços públicos, que são móveis, as pessoas segurando, etc., elas podem ter até 4 metros quadrados.
Mas as demais, leia-se placas, perfureides, tem esse limite de 50 centímetros quadrados, que seria quase que um papel A4, para ter uma noção assim de tamanho por alto. Santinho, normal aquele? Santinho normal, com algumas exigências. Eu tenho que ter identificação do CNPJ de quem pagou o santinho, de qual campanha pagou, quem fez, tiragem, algumas regras em relação ao tamanho, informações que têm que estar presentes, mas eles continuam sendo liberados, podendo ser utilizados, havendo ainda a vedação do chamado derrame, que é aquele jogar santinho na véspera do dia da eleição. Então é possível ainda utilizar e vai ser muito utilizado. Ainda mais em aquele santinho chamado de cola, que tem as informações de vários candidatos, porque nesse ano, a eleição tem muitas escolhas a serem feitas, né? O eleitor terá que escolher o deputado federal, o deputado estadual, 2 senadores, um governador e um presidente nesta sequência. Então, certamente, os santinhos serão muito importantes nesse processo final de definição dos números a serem usados na urna. Lembro-me que na eleição passada também existiam algumas regras, e eu acho que não era permitido, por exemplo, o cabo eleitoral, né? Existe uma equipe que vai trabalhar para determinado candidato em distribuir o seu santinho em um sinaleiro, numa esquina de um sinaleiro. Ficar ali, parado, não podia, me parece. Pois bem, o que acontece? Existem algumas regras que são chamadas de poder de polícia, que alguns juízes eleitorais, a depender do local, do tipo de circulação, do impedimento, acaba fazendo algumas restrições. O que, em verdade, pode ser feito por restrição, mas depende de uma portaria feita pelo juiz eleitoral, é de que não haja bandeiras móveis em alguns locais que possam atrapalhar o trânsito ou a visibilidade do trânsito. Então, por exemplo, nada impede que eu possa deixar um cabo eleitoral entregando santinhos num semáforo. Agora, ter 4, 5, 6 cabos eleitorais com faixas de forma tal que eventualmente possam atrapalhar a visibilidade, isso pode ser restringido. Mas, via de regra, essa restrição, ela depende de uma atuação do chamado poder de polícia do juiz eleitoral, de alguma regulamentação que ele estabeleça alguns pontos que são considerados sensíveis por conta do eventual risco ou problema de visibilidade no trânsito que pode ter esse tipo de restrição. No mais, esses cabos eleitorais, eles podem continuar atuando, eles podem empunhar bandeiras, desde que sejam móveis, desde que não sejam fixos em nenhum local, presos no poste, por exemplo, e desde que aconteçam do horário de 8 às 9. Portanto, é possível, não há vedação específica nesse sentido. Muito bem. Alguns esclarecimentos. É claro que a gente, durante a nossa programação de jornalismo, vamos continuar abordando até o dia final, até a cobertura final no dia das eleições, mas é desta forma que a gente pode contribuir através da Rádio Menina, da TV Mocinha, do portal menina.com.br, para que o eleitor, para que o ouvinte, para que o cidadão, né, e a cidadã possa, o quanto mais informação tiver em relação às eleições, melhor, porque nós também queremos um país mais digno, sem corrupção, e que as pessoas tenham o seu direito de escolher o seu candidato, mas que escolham, obviamente, com pelo menos um bom senso. Obrigado, professor Dr. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, advogado, eleitoralista e professor de Direito. Muito obrigado e queremos uma hora que o senhor passar por aqui e venha ao vivo aqui conversar com a gente. Com certeza. Me permite só fazer um pequeno apelo para a população. Pois não. É que, vamos lá, eu sei que muitos ouvintes estão talvez bastante atenuados com a ideia de política. Só que a decisão de não decidir, a decisão não de participar do pleito, ela tem um problema gravíssimo. Qual é? Justamente essa indiferença ou essa descrença faz com que se reforcem as escolhas daqueles que são talvez os não mais adequados. Então, em que pese existir um certo desencanto, eu diria, de todos nós em relação à questão da política, me parece que é absolutamente fundamental que as escolhas sejam feitas e que nós não nos furtemos de escolher aquilo que julguemos ser os menos piores, nem que seja isto. Por quê? Porque a indiferença ou a não decisão, ela vai importar em uma decisão que a gente quer lavar as mãos. E me parece que nós não estamos no momento no país de que todos os cidadãos possam lavar as mãos. Obrigado uma vez mais pela paciência de escutarem, de discutir, estou às ordens para outras oportunidades de estarmos juntos. Tenham todos um bom dia.